Olá, eu sou a Tamires, eu tenho 22 anos e sou formada em comunicação social. Atualmente, eu trabalho como analista de marketing, mas eu iniciei a minha vida profissional como uma estagiária voluntária em uma instituição que buscava estimular a leitura entre crianças e adolescentes. E essa foi uma experiência que me engrandeceu muito como profissional. Desde muito nova, eu recebi incentivo à leitura da minha mãe e os livros sempre foram muito importantes na construção de quem eu sou hoje. E justamente por isso, a mulher que me inspira e que eu decidi falar com vocês é uma escritora brasileira. Não tinha como ser uma outra pessoa. A sua obra já foi traduzida para 16 idiomas, é publicada em mais de 40 países e vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. De fato, ela é uma das escritoras brasileiras de maior sucesso em toda a história. Ela nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta, teve a oportunidade de estudar aos 7 anos. E mesmo permanecendo na escola por pouco tempo, ela já tinha se apaixonado pela leitura. Em 1937, ela se mudou para São Paulo e passou a trabalhar como doméstica em uma casa de família. Ela aproveitava os dias de folga que ela tinha para ficar na biblioteca dessa casa, lendo os livros do seu patrão. Porém, quando ela ficou grávida, ela acabou sendo demitida do seu emprego, porque naquela época não era aceita uma mulher mãe solteira como empregada, já que ela não tinha com quem deixar a criança durante a semana, e assim, ao mesmo tempo que ela ficou sem o seu sustento, ela perdeu seu trabalho, né, ela também perdia a sua residência, já que ela morava no seu local de trabalho. Com isso, acabou se instalando na favela do Canindé e se tornou uma catadora. Ela foi mãe de 3 filhos e durante os seus anos vividos na comunidade, ela lutou diariamente contra a fome e nunca se casou. Ela nem ao menos almejava esse objetivo, uma vez que naquela época era comum que os homens se sentissem superiores às suas esposas e as proibissem de trabalhar. Então, naquela situação, só ia aumentar a pobreza da família. Além de ser habitual que ela fosse testemunha de violência doméstica nos arredores da sua casa. Então, por culpa disso e de outras razões, ela acreditava que era mais feliz e mais livre permanecendo sem um marido. Isso foi algo que ela coloca bastante na sua obra. Ela trabalhava recolhendo material reciclável como uma forma de sustentar a sua família. E nessa época ela passou a escrever alguns diários nos cadernos que ela encontrava na rua. Então, no meio do material coletado, ela pegava alguns livros. Ela passou a registrar o seu cotidiano na comunidade em que vivia. E assim, ela transformou algo que era descartado pelos outros no seu maior tesouro pessoal. Para ela, transferir os seus sentimentos para o papel era algo tão fundamental para manter o seu espírito vivo, como o alimento era para manter o seu corpo funcionando. Esses seus textos foram descobertos por um jornalista em 1960. Ela teve o seu primeiro livro publicado aos 44 anos, que foi intitulado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Que esse livro, apenas nos 4 primeiros dias, já vendeu 10 mil cópias, sendo então um recorde no Brasil até então. E também foram vendidos 100 mil cópias no período de apenas um ano. O que mais se destacava na sua narrativa é que, mesmo se tratando de uma realidade com muitas dificuldades, com muitos pesares, o seu apreço pela leitura, toda a bagagem que ela tinha dos livros que ela leu, a tornou capaz de descrever a sua história rotineira de uma maneira muito poética, fazendo até que alguns críticos da época duvidassem da sua autoria, porque eles acreditavam que uma mulher de origem tão humilde tivesse a capacidade de escrever de maneira tão admirável. Mas ela mesma respondeu com o seguinte texto que eu vou falar para vocês agora. Escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal de nobre. Eu sabia que ia ganhar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade, provando então que
Mesmo que as pessoas não acreditassem nela, no que achassem que ela era capaz, para ela o importante era escrever a realidade e apresentar para o mundo essa realidade. Com o sucesso do seu romance de estreia, ela pôde ter uma melhoria de vida e saiu da favela, se mudando para um bairro de classe média na zona norte de São Paulo. Porém, ela acabou não sendo bem aceita pelos seus vizinhos e com isso ela acabou decidindo se mudar depois, em 1969, para Parelheiros, em um sítio afastado da grande cidade. E na época que ela se mudou, nem ao menos tinha energia elétrica, e ela seguiu então tendo uma vida bem humilde, apesar do sucesso. Seguiu escrevendo por toda a vida, até que faleceu em 13 de fevereiro de 1977, vítima de insuficiência respiratória em decorrência das crises de asma, uma doença que ela lutou a vida toda. Mas ainda assim, ela deixou como herança para o mundo muitos textos ainda não publicados e acabou resultando em novos livros lançados póstumamente. Ela se tornou um dos maiores nomes da literatura brasileira e, como forma de reconhecer o seu legado, em fevereiro de 2021, há poucas semanas atrás, ela recebeu o título Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa mulher, ela se torna inspiradora por diversas razões, desde expor ao mundo as mazelas escondidas nas favelas brasileiras, até a reflexão do contexto que vivemos, ao colocar nas linhas, dos seus livros diversas críticas sociais, para que a gente hoje possa questionar as estruturas da pobreza e o abismo social que ele permanece inabalado, mesmo depois de tantos anos. Essa mulher negra, favelada e mãe solteira, foi uma escritora que representou um símbolo de luta e de coragem, e pode ser uma musa para que todas possam buscar a liberdade para seguir o caminho que desejam para si mesma. Eu encerro esse vídeo com uma citação sua, que é o seguinte: quem não tem um amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Essa mulher tão inspiradora foi Carolina Maria de Jesus.